buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, sem perceber me vejo a rezar, meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Meu nome é Rose, espero que estejam todos bem, que todos entraram o ano novo com muito otimismo, com muita fé, com muita paz no coração. Sobre a escala de trabalho aqui para nós, né? O Tiago fazendo a harmonização para nós. A leitura do Evangelho, nossa colega Marisete, que vai fazer a leitura do capítulo 1, o item 1. A prece inicial, o nosso companheiro Luiz Mauro, que fará, e em seguida vai ter a explanação com a nossa colega, com a nossa irmã Terezinha, passe virtual, a fluidificação das águas, o encerramento, com o nosso colega o Rôner, tá? Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós,
capítulo 1, não vim destruir a lei. Item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Vamos nesse momento, então, procurarmos serenar os nossos batimentos, os nossos pensamentos, a nossa respiração, agradecendo imensamente pelo ano que passou, pelas dádivas que recebemos e pedindo bênçãos para o ano que está iniciando hoje. Vamos então pedir a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos sustenta, pedir a presença do Mestre Jesus para que nós possamos realizar essa reunião pública e que a palestrante da noite possa estar intuída, inspirada, e que ela possa esclarecer o tema de maneira que nós possamos absorvê-lo e colocá-lo em prática no nosso dia a dia, em uma reforma íntima completa e diária. E assim, Mestre amado Jesus, com imensa alegria, nós vos pedimos que esteja conosco, nos intuindo, nos inspirando e guiando os nossos caminhos, agora, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Vou passar a palavra para a Terezinha. Terezinha, agora é com você. Um feliz 2026 para todos, com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia. Então, esse capítulo que nós vamos estudar hoje, vamos fazer uma reflexão sobre essas palavras de Jesus. Eu vou ler novamente o item 1, para que fique bem marcado assim na nossa mente, né? Porque nós vamos desenvolver essa ideia. Então, no item 1, Jesus diz: jamais penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se está na lei seja perfeitamente cumprido, até o último iota e o último ponto. Está em Mateus, né? Então, Jesus está dizendo aqui que ele encarnou aqui no planeta Terra, e que ele veio cumprir a lei. Ele não veio para derrogar as leis de Deus, né? Ele está se referindo às leis divinas. Porque as leis dos homens, né, as leis humanas, nós sabemos que elas passam. De tempos em tempos, elas têm que ser melhoradas, elas têm que ser atualizadas, né? Às vezes uma lei que funciona num país não funciona em outro. Às vezes uma lei que funciona numa determinada época, numa outra época já não vale mais, né? Então, essas são as leis humanas, que não são eternas, não são imutáveis como as leis divinas. Então, Jesus está se referindo aqui às leis divinas. Ele veio cumprir as leis divinas. E no Livro dos Espíritos, diz, né, fala da lei natural, que é a lei de Deus. Que a lei natural, que é a lei de Deus, é a lei que é a única necessária para a felicidade do homem. A felicidade do ser humano está condicionada à prática da lei divina, né? E o ser humano só é infeliz quando ele não cumpre a lei de Deus. Então, quando o ser humano ele não está em harmonia, o seu comportamento não está em harmonia com as leis divinas, ele é infeliz. Ele mesmo provoca a sua própria infelicidade, né? Então, entre as leis divinas, existem aquelas que regulam o mundo material. São as leis físicas, né? Que regem a matéria, as leis da natureza e tudo mais.
E essa lei pertence ao domínio da ciência. A ciência propriamente dita, a ciência humana, estuda as leis da matéria, que são leis divinas também. Então, os cientistas, mesmo os materialistas, sem saber, eles estão estudando as leis divinas, as leis de Deus, que são as leis que regem o mundo físico. E as outras leis dizem respeito, particularmente, ao próprio homem e as suas relações com Deus e com os seus semelhantes. São as leis morais. As leis morais que regem o comportamento humano. São as leis da alma, né? Então, são as leis divinas, leis naturais, as leis físicas e as leis morais, que são as leis divinas. Muito bem. Então, Jesus está afirmando aí que ele veio para sempre agir em harmonia com as leis divinas, para cumprir as leis, né? Então, desde o seu nascimento, isso é importante nós gravarmos bem. Desde o seu nascimento até a sua morte, Jesus nasceu, viveu e morreu cumprindo as leis divinas. Tanto as que regem a matéria, como as que regem o comportamento moral. Ele veio mostrar isso para nós. Então, agora, uma reflexão importante que nós precisamos fazer. Nós aprendemos com a doutrina espírita que Jesus é o nosso modelo e guia, não é isso que o Espiritismo ensina? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é uma única palavra: Jesus. Né? Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Mas a gente lê isso e passa meio batido. Né? A gente não para fazer uma reflexão sobre essas duas palavras. O que significa ser modelo e guia? Aí a gente vai lá procurar, né, o significado dessas palavras. Modelo. O que é modelo? Modelo é aquilo que se copia. É um padrão de conduta e caráter para ser imitado. Nós já tínhamos pensado nisso com relação a Jesus ser o nosso modelo? Modelo é aquele que se copia para ser imitado, né? E guia. Guia é aquele que aponta o caminho, que mostra o caminho. É aquele que conduz, é aquele que aconselha, aquele que ensina, como Jesus fez, mostrar o caminho para nós, através dos seus ensinamentos. Então, partindo desses significados dessas duas palavras, Jesus é para ser imitado. Jesus é para ser imitado. E seus conselhos são para ser seguidos, vividos por nós. Isso significa ser modelo e guia. Porque se ele encarnou nesse planeta, um planeta muito difícil, se ele passou por tudo aquilo que ele passou, foi para nos deixar um roteiro de vida. Se ele passou por tudo isso, é porque nós podemos vivenciar o que ele veio trazer. Porque tem gente que fala assim, isso é Jesus, imagina, é Jesus, a gente não se compara a Jesus, só ele que podia agir daquele jeito. Imagina um professor numa escola, que vai dar aula numa classe, que ele tem certeza que aquela classe não tem condições de aprender o que ele vai ensinar. Ele vai ensinar? Ele vai perder esse tempo ensinando para aquela classe? É claro que não. Ele só vai ensinar para uma classe de alunos que ele sabe que tem condições de aprender o que ele está ensinando. Então, a mesma coisa Jesus. Se ele veio e trouxe tudo isso, é porque nós temos condições, sim, de aprender e de vivenciar. E de imitá-lo. Logicamente, cada um no seu tempo,
de acordo com vai evoluindo, vai aprendendo, né? Mas nós temos condição, sim, né? E para isso, né, para que a gente possa imitá-lo e para que a gente possa seguir todos esses ensinamentos, ele nos deixou um roteiro de vida, né? Então, ele ensinou a caridade, a fraternidade, a solidariedade, a igualdade, perdão, humildade e muito mais, né? Tanto através dos seus ensinamentos, como através do seu comportamento, através dos seus exemplos, né? Mas existe um ensinamento que engloba todos os demais, que engloba tudo, um dos ensinamentos de Jesus. E é ele mesmo que fala isso. Ele fala, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele acrescenta, aí está toda a lei e todos os profetas. O que significa isso? Significa que esse ensinamento engloba todos os outros. Por quê? Por que engloba todos os outros? Porque quem ama verdadeiramente, como ele amou, como ele ensinou, né? Naturalmente vai ser caridoso, vai ser fraterno, vai ser solidário, vai perdoar sempre, vai ver todos os seres humanos como seus irmãos, vai respeitar a natureza, vai respeitar os animais. Por isso que ele falou, aí está toda a lei e todos os profetas, que engloba tudo, né? Então, nós estamos aqui, basicamente, nós estamos encarnados aqui, basicamente para aprendermos a amar como Jesus amou, né? Como ele me fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Então, nós estamos aqui basicamente para amar. E olha o que o apóstolo João fala sobre Deus, né? Deus é amor. Então, olha, então o amor está na base de tudo, né? Porque esse amor que Jesus ensinou, que nós estamos aqui para aprender, inclui o bem de todos, né? E cumpre o propósito de Deus para com a humanidade. Qual que é o propósito de Deus para a humanidade? Qual que é a vontade de Deus para com a humanidade, né? É que todos um dia sejam espíritos perfeitos e felizes. Então, esse é o projeto de Deus para nós. Que nós sejamos um dia perfeitos e felizes, né? E criou as leis de uma forma que nós que temos que conquistar isso, né? Muito bem. Mas como vivenciar Jesus como nosso modelo e guia? De que forma nós podemos fazer isso, né? Imitar Jesus e vivenciar os seus ensinamentos. Tornando os ensinamentos de Jesus presentes nas nossas decisões diárias. Tornar os ensinamentos de Jesus presentes nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas reações, diariamente. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. Então, estudar, logicamente, estudar o Evangelho em profundidade, procurando entender, compreender e assimilar os seus ensinamentos, refletir sobre esses ensinamentos, porque nós temos esse hábito, né? Todos nós temos esse hábito, a gente dá aquela lida, né? A gente leu, pronto, já entendeu, né? Mas a gente não para refletir nas palavras, né? Em cada palavra, em cada frase, né? Voltar naquela frase, entender realmente a profundidade daquela frase, né? Então, refletir profundamente sobre os ensinamentos. Ter esses ensinamentos não só na nossa mente, mas também em nossos corações. Nós temos que senti-los, né? Olha,
uma reflexão que nós podemos fazer muito útil para o nosso dia a dia. Quando nós nos encontramos diante de alguma situação, vamos supor, alguém nos magoou, alguém nos ofendeu, alguém nos prejudicou, ou estamos diante de uma doença, ou estamos diante de um problema financeiro, qualquer situação que nós estejamos vivenciando, a gente perguntar para a gente mesmo, de acordo com tudo que eu estou aprendendo, né, com os ensinamentos de Jesus, como que eu devo agir diante dessa situação? Né? Como que eu posso ser coerente diante dessa situação? Como que eu posso ser coerente com tudo aquilo que eu estou aprendendo? A gente costuma fazer isso? A gente não tem esse hábito. Não tem, né? De parar e fazer essa reflexão com a gente mesmo. É para isso que nós estamos aprendendo os ensinamentos de Jesus. É para trazer esses ensinamentos no nosso dia a dia, na nossa vida. É para isso, né? Bom, nós estamos iniciando um novo ano, né? E todo final de ano, começo de ano, né? Nós fazemos projetos, né? É muito comum as pessoas fazerem projetos para o ano novo, né? Ah, nesse ano eu vou fazer aquela viagem dos meus sonhos, né? Nesse ano eu vou fazer aquele curso, que faz tempo que eu quero fazer aquele curso, eu vou fazer aquele curso. Ah, nesse ano eu vou, sei lá, fazer alguma coisa que eu sempre quis fazer, né? Ah, esse ano, muito comum, né? Nesse ano eu vou fazer o regime para emagrecer, né? Esse é famoso, né? Esse plano é famoso, né? Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa falando isso. Mas ao lado, né, desses projetos, não é errado, tudo isso está certo, fazer viagem, né? Fazer o curso, né? Tá tudo correto, não é errado, não. Mas, ao lado desses projetos que visam a nossa vida física, a nossa vida material, que tal nós fazermos planos também, visando o nosso compromisso, aquele nosso compromisso, de nos tornarmos seres humanos melhores? Que tal nós colocarmos no nosso projeto isso? Que tal nós colocarmos os nossos projetos para o ano de 2026, que se inicia hoje, né? Está sendo um ano novinho aí para nós, né? Um ano novinho à nossa frente aí, né? Colocarmos também nesse projeto a determinação de sermos mais caridosos. Esse ano eu vou procurar ser mais caridosa. Não é só a caridade de ajudar o pobre, não. Não é só essa é importante, mas não é só essa. Aquela caridade mais ampla, né? Caridade mais ampla. De sermos mais amorosos, mais fraternos, mais solidários, né? Mais indulgentes, para com todos aqueles que nós temos qualquer tipo de relacionamento. Que tal nós colocarmos como objetivo, né, para 2026, chegarmos ao final desse novo ano, olha a nossa previsão, a nossa pretensão, né? Chegarmos em dezembro de 2026 melhores do que nós somos hoje. Não é um projeto legal? Não é um projeto muito bom para nós colocarmos, né? Chegarmos em dezembro de 2026 e dizer para nós mesmos, hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era em janeiro de 2026. Ontem eu ouvi uma pessoa falar assim, vamos tirar uma fotografia nossa hoje, né? Aí, quando chegar em dezembro de 2026, a gente olha para aquela fotografia e fala, hoje eu não sou mais essa pessoa, eu sou outra pessoa hoje, né? No sentido do aprendizado, no sentido da evolução. Então, eu acho esse um projeto muito legal para nós fazermos, né? Para o novo ano que se inicia.
Nós vamos ver que tudo isso tem a ver com o tema de hoje. Eu não estou fugindo do tema, não. Está tudo dentro do tema. Mas para isso, para nós fazermos todo esse trabalho, né, nós temos que fazer um trabalho profundo de autoconhecimento. Senão a gente não consegue fazer isso. Se a gente não consegue fazer essa mudança, se a gente não consegue fazer essa melhoria conosco mesmo, né? Então, fazer um trabalho profundo de autoconhecimento, de autoanálise, de perceber em nós o que precisa ser melhorado. Em que sentido, qual comportamento meu que mostra que eu não estou cumprindo a lei divina? Né? Qual reação que eu tenho diante da vida? Qual reação que eu tenho diante dos problemas? Qual reação que eu tenho diante das pessoas em que eu não estou cumprindo a lei divina? São reflexões que nós precisamos fazer. Porque ainda hoje, todos nós, viu? Todos nós, sem exceção, né? Me incluo também aí, carregamos ainda em nosso íntimo muitas mazelas morais. Ainda nós não nos vencemos a nós mesmos, né? Por isso, nós ainda corremos o risco de cair. Com muita facilidade nós caímos. Muita facilidade. Então, nós temos que buscar apoio aonde, né? Essa segurança moral, aonde? Nos ensinamentos de Jesus. Meditar sobre eles e meditar sobre as máximas de Jesus, que nós temos essa facilidade, porque o Espiritismo aprofunda esses ensinamentos, e o Espiritismo, ele explica os ensinamentos de Jesus de uma forma mais clara para nós, né? Então, nós podemos, com base em todo esse arcabouço que nós temos de ensinamentos, nós podemos analisar e refletir sobre a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos que nós cultivamos no nosso íntimo. Isso é um trabalho fundamental. No meu ponto de vista, o trabalho mais urgente que nós temos que fazer conosco mesmo. Analisar esses pensamentos, esses sentimentos que nós cultivamos, porque às vezes a palavra a gente pode até, as palavras nós podemos até controlar, atitude nós podemos até controlar, mas pensamento e sentimento a gente não controla muito, né? Então, analisar o efeito que os nossos pensamentos e sentimentos têm no ambiente que nós vivemos. O efeito dos nossos pensamentos e sentimentos nas pessoas com as quais nós convivemos, porque tem efeito, né? Então, analisar se nós já estamos aprendendo a perdoar de verdade, se nós ainda estamos cultivando qualquer tipo de preconceito, se nós guardamos mágoa, rancor, ódio, se nós estamos fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós, né? Tudo isso é cumprir a lei divina. Tudo isso é cumprir a lei divina. Jesus veio para cumprir a lei divina e nós também. Nós também. Estamos aqui para aprendermos a cumprir as leis divinas. E as mudanças não virão de fora, elas acontecerão de forma natural, começando dentro de nós. Né? Porque a atitude, muitas vezes, pode ser falsa. Muitas vezes é falsa. Muitas vezes a gente faz por obrigação, ou para mostrar dos outros. Mas quando começa de dentro para fora, elas são autênticas, né? Muito bem. Então, hoje nós sabemos, né? Nós já vimos anteriormente, nós temos em nós todas as potencialidades para sermos espíritos perfeitos e felizes. Nós temos em nós já isso, gente. Todos nós temos. Mas é o nosso trabalho, é nosso o trabalho de desenvolvermos toda essa potencialidade, né? Com a nossa vontade, nossa determinação,
nosso desejo sincero de nos tornarmos seres humanos melhores, um pouquinho a cada dia, né? Não foi à toa que Jesus disse: vocês são deuses. Vocês farão o que eu faço e muito mais. Olha o detalhe. Muitas vezes, nós não paramos para pensar. Ele não falou no futuro: vocês serão deuses. Ele falou no presente: vocês são deuses. Por quê? Porque nós já temos tudo isso dentro de nós. Agora, ele falou no futuro: vocês farão o que eu faço e muito mais. Porque nós temos que desenvolver tudo isso. Então, é esse trabalho importante que nós temos. Olha outra frase de Jesus. Desculpa, gente. Hoje vocês são luzes. Também falou no presente. Não falou no futuro. Vocês serão luzes. Não. Vocês são luzes. Mas aí ele fala em seguida, depois ele fala: que brilhe a vossa luz. Faça brilhar a vossa luz. Como? Desenvolvendo o nosso potencial. Olha como é importante analisarmos mais em detalhe, né, as palavras de Jesus. E essa frase dele que engloba tudo isso. O reino de Deus está dentro de vocês. Olha só. Porque muita gente acha que o reino de Deus está em algum lugar, né? No espaço, no paraíso. Não, está dentro de nós. O estado de espírito, né? Conforme o espírito vai evoluindo, ele tem todo esse desenvolvimento dessas potencialidades. E por essas palavras, né? O céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J, né? O que Jesus quis dizer com isso, né? Ele quis dizer que que o nosso mundo seja um mundo melhor, que a gente está querendo, a gente está esperando essa mudança, né? Essa transformação. E para que a lei de Deus se cumpra por toda a terra, como Jesus fez, né? Eu vim cumprir a lei. E para que a humanidade, que a lei de por toda a terra, é necessário que cada ser humano cumpra a lei divina. Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas palavras e nas suas atitudes. Em todos os aspectos. Nós temos que estamos aqui para aprender a cumprir a lei divina. Cada um é responsável pelo progresso do planeta. Cada um de nós é responsável pelo cumprimento da lei divina no mundo, né? Então, usando da nossa vontade e da nossa perseverança, estaremos nos fortalecendo espiritualmente, seguindo o nosso modelo e guia, imitando o nosso modelo e seguindo o nosso guia, né? Com muita segurança e cumprindo a lei maior, que a lei de Deus, né? Não somente, né, repetindo, não somente nas nossas mentes, né, na inteligência, mas também em nossos corações. Entendendo, sabendo e sentindo essas leis, né? Dentro do nosso íntimo. Então, é isso, né? A mensagem de hoje é essa, e agradeço muito, né? E vamos aproveitar esse ano, né, gente? Hoje, 1º de janeiro de 2026. Olha o que nós temos aí à nossa frente de possibilidades. Né? Um novo ciclo que se inicia, e nós podemos construir muita coisa, no campo material também, que é importante, mas também no campo espiritual. Quanta coisa nós podemos construir dentro de nós, para nós e para o nosso semelhante, visando sempre o bem geral, né? Então, está aí a nossa mensagem de hoje. Agradeço muito a atenção de vocês. Ótima reflexão para começar o ano, né? Muito obrigado, viu? Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra
mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Nesse momento, meus irmãos, fechar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo físico, elevar os nossos pensamentos para que possamos encontrar a sintonia ideal para o ambiente do momento. Nesse instante, todos os trabalhadores que estão conosco nesta noite estendem suas mãos sobre nós. Das suas mãos emana uma energia que faz uma limpeza em todo o nosso corpo físico, retirando de nós tudo aquilo que nos incomoda no momento, o cansaço, as dores, as dificuldades, propiciando que sintamos um grande alívio nesse instante. Mais uma vez é derramado sobre nós toda a energia magnética, balsâmica, que fortalece, que cura, que renova as nossas energias, curando as nossas dores, as nossas doenças. Sintamos agora o nosso corpo leve, saudável, tranquilo, sereno. Os nossos irmãos agora se dirigem às nossas águas. Buscam, através da natureza, do sol, os fluidos necessários à sua transformação em remédio, para que ela possa curar as nossas dores, fortalecer o nosso corpo físico, nos dando uma condição melhor de saúde, para que possamos enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. E assim, é o momento de agradecermos a Jesus por mais esse ano que terminou, por tudo que recebemos na nossa jornada, e rogar a Ele que nesse próximo ano que se inicia hoje, possa continuar nos protegendo, nos amparando, nos auxiliando a fazer a nossa reforma íntima para que sejamos seres melhores a cada dia, e assim compreendermos melhores os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, e através da fé e da esperança, possamos vencê-los a todo momento. Bondoso Mestre Jesus, que a tua luz, Senhor, que a tua paz permaneça em nossos corações, hoje, por todo sempre, que assim seja.